Fala, galera do meu Brasil varonil e do mundão inteiro, beleza? Aqui sou eu mais uma vez, Gáudio, começando mais um episódio do Mundão Podcast, direto de Belo Horizonte, onde eu tenho muitos amigos, família. E nessa temporada aqui no Brasil eu tô tendo a oportunidade de falar com alguns desses amigos, com algumas pessoas que foram realmente são especiais na minha vida. E hoje é mais uma dessas pessoas que está aqui comigo, que é o Perdigão lá do Minas. Perdiga, é uma honra enorme te ter aqui. Prazer mesmo poder estar falando com você aqui no programa. É uma amizade antiga que nasceu ali de atleta para técnico. Eu lembro quando o primeiro dia que eu te encontrei lá no Minas. E assim, de lá pra cá a gente veio desenvolvendo essa amizade bacana, essa alegria, a honra que você me dá de ter a oportunidade de frequentar a sua casa, de estar ali com as meninas, com a Laura, com a sua família, de ter realmente essa relação que saiu das quadras ali, de técnico para atleta, e virou essa amizade bonita que já se vão aí, sei lá, mais de 20 anos, né? E continua impactando, viu, Perdiga? Desde lá de trás e sempre. Então, muito obrigado por ter vindo. Como é que você tá? Poxa, Gáudio do céu, eu já fico emocionado já da largada, pô. Gáudio, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu tenho muito orgulho do seu sucesso, da sua vida, da sua trajetória. E, como você mesmo falou, são 25 anos. Foi em 97. Então, são 25 anos onde eu vi um jovem, um adolescente, 16 para 17 anos, onde está aí um cara do bem, uma pessoa maravilhosa e que a honra de ir à minha casa é toda minha, de você estar lá frequentando a minha família, estando com a minha família, André, enfim, puxa vida. Gáudio, uma honra estar aqui, te dar os parabéns pelo sucesso e me sinto extremamente lisonjeado de estar entre esse hall de pessoas que você enumera como pessoas importantes na sua vida. Puxa vida, extremamente emocionado. Obrigado, Gáudio. Ô, Perdiga, não pode ser diferente, sabe por quê, Perdiga? É igual a gente já conversou algumas vezes, né? Vocês, ali no Minas, né? E aí eu me direciono a você, Faisal, né? O próprio Palinha, pessoas que estiveram ali naquela época, fizeram parte de um momento da minha vida, que é um momento de formação, né, do ser humano ali, na adolescência e a vida adulta. Então, assim, são coisas que marcam, e realmente marcam a vida inteira, né, da pessoa. Então, assim, eu dei, vamos dizer assim, eu ia falar a sorte, mas eu quero falar mais. Eu fui abençoado de cair nas mãos certas, né, assim, uma época da nossa vida que a gente convivia mais com vocês ali no clube do que com a própria família, às vezes, entre viagens e treinamento todo dia. Não era fácil, não, porque era muita coisa, né, na cabeça de um menino de 15, 16, 17 anos ali, tendo que treinar pra caramba, lidar com muitas expectativas, né, Perdiga, mas com um aprendizado constante e o aprendizado do ser humano, né, por ter realmente tido essa oportunidade de cair nas mãos certas, né, da pessoa que só contribuiu com o crescimento do atleta naquela época e do ser humano, né? E é igual eu te falei mais cedo, hoje ainda no telefone, são coisas que reverberam na vida da gente para todas as relações que vêm a partir daí, sabe? Então, assim, realmente é especial, Perdiga, estar aqui com você hoje nesse projeto de vida meu que eu tô realizando, sabe? Obrigado mesmo, viu? E, ó, eu queria começar também, galera, já pedindo a vocês aí para se inscreverem no canal, dar um like no vídeo, bater o sininho lá, compartilhar com a família e com os amigos, que vai vir uma prosa muito boa aí, tenho certeza que vocês vão adorar. E quero começar também agradecendo ao Centro Visão, que tá me dando esse apoio aí. Então, se tá com problema para enxergar um pouquinho aí, ou quer ficar mais bonitão, com óculos escuro, ou bonitona, né, Perdiga? Passe numa das lojas Centro Visão, garanta o seu óculos lá e sai enxergando a vida bem melhor e mais bonita, tá? E também o CNH Resolve, vai lá, qualquer problema que você tiver no trânsito aí com a sua carteira, procura o Dr. Marcelo Araújo, que ele vai te receber de forma muito especial, viu? E seu problema vai ser resolvido. Perdiga, mais uma vez, como é que anda a vida, cara? Ô, Gáudio, graças a Deus, tudo bem. Um pouco mais maduro, né, de quando nós nos conhecemos. Meus cabelos... aqueles que ainda estão na cabeça, eles são brancos. Nós tiramos um tanto aí, né? Mas você fez um relato, pô, emocionante mesmo, quando você fala da formação dos jovens e nós, enquanto treinadores, e aí falando daqueles que você citou, Palinha, Faisal, eu, Taveira, nós, com a melhor das intenções, a gente queria formar atletas. Só que hoje a gente tem a convicção que não se forma um atleta separado
de um indivíduo, de um cidadão, de um ser humano, de um filho na idade de vocês, todos vocês, filhos, irmãos. Mas nós não tínhamos, que hoje temos, a dimensão da importância que o esporte tem na formação das pessoas. Então, lá com a melhor das intenções, competindo, querendo ganhar os jogos, as competições, fazíamos de um tudo, gerando algum valor, mas ainda de forma incidental. Acontecia. Hoje não, Gaudio. Hoje eu tenho a convicção que o esporte tem um poder maravilhoso, e você, enquanto professor, eu tenho certeza que você tem essa mesma convicção, que nós temos um canhão nas mãos. A relação interpessoal, independente de ser entre pessoas, dessa relação de aluno, professor, de atleta, treinador, é fazer do ser humano uma pessoa melhor. E, você falando que hoje você é melhor através do esporte, das relações que você teve, fico extremamente feliz. E, aquele trabalho lá atrás, sem nenhuma intenção, olha aí o que trouxe. Que gerou legal. Um fruto lindo. Exatamente. Entre outros grandes atletas que a gente tem aí. Mas legal. Mas, Gaudio, cara, tenho hoje uma família maravilhosa, uma esposa linda, Laura, um beijão para ela, minhas duas filhas, Laura, Beatriz e Bela. Sou uma pessoa extremamente feliz, realizada, amo o que faço, continuo como treinador de futsal e cada dia mais apaixonado pelo que eu faço, por saber que lá na frente os atletas que eu tenho hoje serão pessoas de bem como você, Gaudio. Olha só que legal isso. Ainda de prêmio, né? Pega isso tudo, né, Verdiga? Cara, eu queria começar entendendo, compartilhando, porque a gente é amigo, então eu conheço bastante da sua história, mas o meu papel aqui também serve um pouco como instrumento para levar um pouco dessa história linda, inspiradora de vida de outras pessoas, como a sua também, para o público, né, que aos pouquinhos vem chegando e conhecendo o trabalho e abraçando esse trabalho que eu tenho feito, sabe, Perdiga? Então, assim, eu quero começar realmente entrando na sua vida lá atrás, do garotinho Perdigão. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo, né, Perdiga? Sou natural de Belo Horizonte. Como foi crescer nessa cidade maravilhosa, Perdiga? Pois é, Gaudio, olha só que legal. Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, criado num conjunto habitacional. Na época era conjunto que chamava, hoje se chama de condomínio e tal. Na minha época chamava-se conjunto, e o Conjunto Santos Dumont, no Carlos Prates. 720 e poucos apartamentos em torres gigantes. Então, na década de 70, aquela meninada, todo mundo no mesmo espaço físico, só tínhamos uma quadra de futsal, uma quadra de vôlei. Fui criado nesse ambiente. Tenho meus pais até hoje, graças a Deus. Amém. E tenho 4 irmãs. Fui criado, sou mais velho de 5 filhos. E uma família muito simples, muito trabalhadora. Meu pai, minha mãe professora, meu pai bancário. Mas uma vida com muitas limitações, mas não foram essas limitações que me impediram de alcançar tudo que eu alcancei hoje, que é estar feliz, estar ao lado de amigos, isso que é importante. Aí, Perdiga, que maravilha. Ô, Perdiga, como é que... Eu sei que você jogou bola também, né, e tudo, e como é que foi essa entrada sua? Porque hoje você é um dos caras mais importantes no mundo do futsal, e a gente sabe disso e vê isso todo dia. Participa da CBF Academy, é o técnico principal lá do Minas, já foi pro exterior, levando, né, o futsal pro exterior e tudo mais. Mas como que entrou o futebol e o futsal depois na sua vida, assim? Veio nessas brincadeirinhas na quadra lá com a galera e tudo mais? Como que foi, isso foi chegando na sua vida até falar assim, não, é isso que eu quero pra minha vida? Como eu falei, a minha infância e adolescência, ela foi com muitas restrições. Meu pai e minha mãe trabalhavam, mas pelo tamanho da família, 5 filhos, meu pai tinha que fazer das tripas coração para poder educar-nos. E ele trabalhou a vida inteira como árbitro de futsal e árbitro de futebol. Na época, futebol de salão. E como eu era o único menino, meu pai, até para ajudar a minha mãe, aos finais de semana, ele me levava consigo para que eu pudesse ter um momento de lazer e tal. E ali eu fui criado, vendo meu pai como bandeirinha de futebol, como árbitro, o pessoal xingando, eu ficava maluco lá, o pessoal xingando meu pai e tal. E ali eu fui me aproximando do esporte.
E dentro dessa quadrinha que eu te falei, que até tive lá recentemente, traz boas memórias, né, quando a gente olha para trás, ali eu me divertia. Só que, Gáudio, eu nunca fui um grande atleta. Eu nunca tive a real aptidão que você, que outros tiveram para poder jogar. Então, eu me esforçava, fazia meus testes, eu lembro no Esparta, no Orion, mas nunca fui um atleta assim. Joguei em nível escolar, nada significativo, mas como eu gostava muito, eu falei assim, cara, como é que eu posso me inserir nesse mundo? Aí eu entrei na faculdade, fiz educação física e essa foi minha porta de entrada. E como que foi para você, Pedro? Porque você começou no futebol de campo, né? Eu lembro que quando você veio do Minas, você veio do América pro Minas, não é isso? No campo do América, como preparador físico até, né? E como que foi essa, vamos dizer assim, essa transição entre ser preparador físico e caindo para a área mais técnica do esporte em si, e aí do futebol de campo pro futsal, Pedro? Pedro, puxa o microfone um pouquinho mais assim. Aí, ó. Aê, Tô bom agora? Tá lindo. Aê, beleza. Pois bem, Gáudio. Eu entrei na universidade em 93, na Faculdade de Educação Física, aqui no UFMG, e ali eu já fui me inserindo para o mundo do futsal. Então, tentei fazer estágios, todos os meus trabalhos da faculdade eram voltados para esse universo do futsal, de treinamento. E eu tive uma oportunidade, na verdade foram duas oportunidades simultâneas, que era trabalhar no América, enquanto preparador físico da categoria júnior, na época não existe mais, mas correspondia ao sub-19, sub-20, e era treinador também do Barroca. No Barroca, eu comecei como um estagiário e tal, na categoria, na época, era a categoria fraldinha e pré-mirim, que hoje é sub-11, sub-9, são nomenclaturas diferentes. Pois bem, eu trabalhava com futsal no Barroca e trabalhava também como treinador, como preparador físico do América. E eu desenvolvi, naquela temporada, no ano de 1996, muitos anos atrás, 95, 96, eu fiz uma excelente campanha pelo Barroca. Inclusive, foi o primeiro título que o Barroca teve na categoria pré-mirim e tal. E aí o Palinha me viu. Cara, eu tinha um cabelo Chanel, eu usava arco. Na época, todo mundo, pô, que maluco é esse? Pô, hoje eu estaria no esquema. Só que eu 25 anos atrás, pô, tá de sacanagem. Tava na vanguarda, né? Exatamente. Hoje eu estaria na moda, mas naquela época não. E aí o Palinha, vendo o trabalho que eu havia feito no Barroca, ele me fez a proposta. Aí eu tentei conciliar o futsal e o futebol, mas não deu para conciliar, são um nível de exigência muito alto, tanto no futsal bem como no futebol, e aí, para minha bênção, para minha graça, eu optei pelo lugar certo, que é o Minas, clube que eu tô lá até hoje. São 25 anos, Gáudio. 25 anos já. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei e você tava lá. Ô, Perdiga, e aí foi então já um processo assim, migratório, vamos dizer assim, do futebol de campo pro salão e também da parte de preparação física para a parte técnica, né? Sim. Embora você já estivesse trabalhando como técnico ali. Sim. Então tem uma outra mudança das categorias de fraldinha, pré-mirim, mirim, para o juvenil, né? Para o sub-20 e adulto, porque você estava ali também, eu lembro naquela época, já como um assistente técnico do Faisal, se eu não me engano. Não, preparador físico do adulto, né? Eu fui, naquela época era o Cris, o preparador físico. Eu era o auxiliar. E aí, pô, você tá me dando uma grande oportunidade de olhar para a câmera e falar assim, Faisal, Palinha, Cris, obrigado. Eu era um adolescente, pô. Eu tinha 21, 22, 23 Você anos. Era um pouquinho mais velho que a gente, né, Pedro? Exatamente. Gáudio, eu pegava... Eu tinha os mesmos desejos que vocês, os mesmos anseios. Eu gastava o dinheiro que eu recebia com as mesmas coisas que vocês. Só que eu tinha que ser o comandante de vocês. Então eu não tinha... Já dormia difícil ali, né, Pedro? Barreto. Pô, então era... Difícil no bom sentido. Não, são grandes amigos, mas eram aqueles jovens adolescentes que exigiam um limite. Claro. E eu era o cara ali com 22, 23 anos que tinha que pôr limites. E eu tenho certeza que eles olhavam pra mim e diziam assim, pô, esse cara aí. Então eu tenho que agradecer, sim, Palinha, Faisal, Cris. Eles me deram um suporte muito grande para que eu pudesse realmente exercer essa liderança, mesmo tão jovem, dirigindo uma categoria tão importante, que era o juvenil na época, né? O juvenil sub-20. E já sempre tendo menino ali jogando no adulto também, né? Sim, Davi, Liliu, Alisson, Barreto, Bruno. Então uma turma
Pô, bacana demais. Conversei com o Davi há pouco tempo atrás, tá super bem lá em Caetanópolis, a cidade dele, tá empreendendo. Enfim, mas eram jovens ali, sem muita coisa na cabeça. Sim. E eu querendo colocar um tanto de coisa na cabeça, né? Era massa. Eu queria aproveitar também essa deixa sua e também agradecer o Crisógono, o Cris, né? Palinha, Taveiras, Faisal, você mais uma vez, todo mundo, o Paulo, né, que participou Paulo daquilo Haas. tudo ali. Foi realmente um momento lindo, assim, e importante, assim, pra mim. Então, Perdiga, voltando, eu lembro que eu tava fazendo teste, o Faisal tava lá na época ainda no juvenil. E aí, era um negocinho, eu era muito mais novo que os meninos na época, e eu fui em alguns e tal, e aí eu vi que eu tinha que ficar ligando pra ir lá e tal, e aí eu fiquei um tempo sem ir, né, viajei de férias, voltei, aí o Palinha me ligou, Gáudio. Você parou de vir, você sumiu, cadê você? Então, nós temos, eu acho que tinha o Ivan, né? Tinha o Bernardo, tinha os goleiros que saíram ali. O Ivan Satuf. Ivan é meu amigão. Muito tempo que eu não vejo o Ivan. A gente boa demais. E aí, uns outros goleiros foram saindo, aí o Palinha me ligou, Gáudio, você sumiu, cadê você e tal? Tem um treinador novo no Juvenil, Rodrigo Perdigão, então vem aqui hoje, às 19 horas, sei lá, e lá. Fui eu, dei de cara com você, com o cabelinho, não tinha o arco, mas já tava ali. E de lá pra cá o que aconteceu foi história, né, Perdiga? Eu acho importante ir nesse... Eu gosto de ir nesse ponto, porque é onde mostra esse elo todo, sabe, Perdiga? E dali veio tudo acontecendo, né? De lá pra cá, Perdiga, na sua história, tanta gente bacana passou, né, na sua mão ali. Você teve também no profissional, voltou pra base. Conta um pouco pra gente, um pouco dessa história toda, indo ali do sub-20 daquela época, já lidando com o profissional, depois você virou técnico do profissional por alguns anos, eu acredito que aí o cabelo ficou mais branco ainda, uns fiapos devem ter caído aí, né, PG, com a galera. Como que foi isso para você, PG, essa transformação acontecendo? Sou tão grato a tantas pessoas que... enumerar, eu vou cometer pecados aqui, mas assim, reitero, Faisal, Palinha, Miltinho, tantos preparadores físicos, o Cris, o Ney, o Hugo. Mas aconteceu da seguinte forma, eu fui aprendendo, eu tive uma grande escola de trabalhar com treinadores muito capazes, muito aptos em diversas habilidades. Não só a questão do conhecimento de jogo, mas do relacionamento. O Faisal é um gênio nisso, e você sabe disso. Sim. Então, ali eu conseguia estar próximo, mas não envolvido emocionalmente, para conseguir aprender como é que se relacionava com o atleta, como é que se comanda um vestiário quando tá ganhando, quando tá perdendo, aqueles problemas, como é que você aparta, como é que você ajusta. É extremamente difícil, que isso ninguém aprende na teoria. Não. É só na prática. Então eu tive a grata oportunidade de estar com esses treinadores por anos. E 10 anos depois, o Miltinho saiu do Minas. E eu estava na minha casa tranquilamente, sabia que ele ia sair, despedir dele e tal. E eu estava na categoria sub-20, como sempre estive. Só que naquele período, havíamos, né? No singular é até injusto falar, havíamos conquistado 3 títulos brasileiros, quase de forma consecutiva na categoria sub-20. Aí, tô em casa, o pai me liga e fala assim, Perdigão, o Sérgio Versiani, a outra pessoa, acabou de sair, eu tenho muita gratidão por ele, nosso diretor, por anos. O Sérgio quer que você seja o treinador da categoria adulta. Aí eu falei de cara, de jeito nenhum. Não quero, tá ótimo aqui onde eu estou, não quero. Ele falou, não, você quer sim. Eu falei, não quero. Você tem que querer. Aí ele falou, não, você quer e quer demais. Aí, entendendo o recado, eu quis, entendeu? Tem jeito, né? Então me dá, né? Eu falei, então eu quis. Aí tem até essa situação bem legal, que eu falei assim, já que eu quero tanto, né? Já que eu quero tanto, eu quero montar minha comissão. Aí foi legal, que aí eles foram e sim, concordaram comigo e me deixaram montar a comissão. E aí eu trouxe o Ziquinho. Qual foi o critério, Perdigão, que você usou para montar essa comissão? E quais foram as pessoas, já que você citou o Ziquinho? O critério foi muito simples. Eu era um jovem, eu me tornaria o treinador mais jovem da liga,
Eu tinha 32, 33 anos na época. Iria dirigir atletas mais velhos que eu, consagrados, como o Pio, por exemplo, o Ronaldo. Eram atletas vencedores que tinham mais velho, tudo. E eu tinha que dirigir esses caras. Então eu falei o seguinte, eu preciso de pessoas que confiem em mim. Então eu precisaria de pessoas que não tinham vício nenhum na modalidade, que iam olhar para mim assim e falar assim, cara, esse cara tá me dando uma grande oportunidade, eu vou ser extremamente fiel a ele. E aí eu fui de uma sorte, como é que você de uma ousadia. O Ziquinho já me ajudava. O Ziquinho, ele era professor das escolinhas do Minas. E era um menino extremamente interessado, um jovem promissor. Exato. Eu falei assim, cara, eu preciso de alguém assim que vá acreditar em mim e que vai me dar todo o suporte. E foi o Ziquinho. Eu falei assim, eu quero o Ziquinho. Aí eu fui até o gerente me chamou no Minas, na época o Marco Gerri, para confirmar se era aquilo mesmo que eu queria. Aí eu falei assim, não, é isso. Aí convidei o Ziquinho topou na hora. Ele, da escolinha, ele se tornou auxiliar técnico da equipe profissional. E eu falei assim, Ziquinho, cara, nós dois vamos fazer dessa forma. Você acredita? Se eu falasse qualquer coisa, o Ziquinho falou, não, eu acredito. Bacana. Aí o Ziquinho topou demais. Eu chamei o Ney para ser preparador físico. Ney, grande amigo também. O Ney, hoje eu trabalho com ele na CBF Academy, fizemos um curso da FIFA agora recentemente em janeiro. O Ney é uma pessoa maravilhosa. É do caramba. E o Ney tem uma habilidade que são poucos que tem, essa relação interpessoal. Ele faz com... todo mundo ama o Ney. Ele é um cara muito doce, né, Perdigão? Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E como eu precisaria ser muito duro, porque eu tinha que fechar a cara, porque eu era mais novo do que os atletas, eu não tinha história nenhuma na modalidade, e dirigindo uma equipe, eu falei assim, acho que esse casamento vai funcionar. Ney, você é a mãe, você que vai harmonizar o ambiente, e eu e Ziquinha aqui vamos estudar igual maluco e tentar fazer o melhor. E fomos nós três jovens, sem história nenhuma na modalidade. E, Gáudio, terminamos em 5º lugar, primeira liga. Que bacana. Tem uma história muito legal, se me permitir. Por favor, Perdigo. Conte todas. Em 2006, eu cheguei e falei assim, quando eu fui convidado, que o Palinha me convidou gentilmente para assumir. Aí eu fui e falei assim, beleza, Palinha, pro ano que vem, então, eu quero uma equipe praticamente com atletas só do Sub-20, que eram os meus atletas, já tinha um contato com o Palinha, acabou que topava. Aí não tinha muita coisa que fazer, já tinha me empurrado o negócio, aí ele aceitou muita coisa que eu propus. E aí nós fomos pro interior de São Paulo para fazer alguns amistosos. E eu falei assim, Palinha, eu só quero amistosos com equipes sem muita expressão, porque eu quero levantar o moral da equipe, então a gente precisa vencer. Beleza, ele arrumou interiorzão de São Paulo, nem me lembro quais eram as cidades, até bom para não para não falar, eram amistosos de nível ruim. E foi o que nós tentamos, amistosos de um nível bem baixo. Gáudio, perdemos todos. Perdemos todos. Isso era pra perder assim, tinha que ter feito com os caras fora. Exatamente, já, né? Mas a ideia era o contrário. A ideia era, vamos tentar levantar a autoestima dos caras e até a minha também. Aí 2 semanas depois, estreia da Liga. Aí eu, puxa vida, a estreia da Liga era pra jogar lá em Teresópolis. Eu falei assim, opa, legal. Melhor estrear fora de casa, porque se o resultado não vier, jogamos fora de casa, o ambiente e tal. Aí o Palinha me liga, todo feliz, Perdigão, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Aí eu falei, Palinha, qual que é a notícia? Vai ter algum atleta, alguma coisa? Até falei, não, o nosso jogo foi pra televisão. Falei, Palinha, a pressão sério? Só aumentando, né, Perdigão? Pois é, aí foi pra Teresópolis, um jogo fora. Eu me lembro, como se fosse agora, uma adrenalina, um receio, não vou falar que é medo, mas uma ansiedade fora do comum de passar por aquele momento logo. E na televisão ainda. Para minha felicidade, ganhamos o jogo de 2-1. Voltamos para Belo Horizonte para jogar contra o São Paulo. Segundo jogo. São Paulo era o Ney Pereira, um time muito bom. Aí ganhamos o jogo de novo. Aí jogar contra o Intel, era em casa de novo. O Intel, já estava montando uma boa equipe. Ganhamos de novo. Gáudio, foram 3 vitórias, sendo que eu não havia vencido partida sequer na preparação.
E ali engrenou, terminamos a primeira fase em segundo lugar com mais de 50 pontos. Loucura, loucura. Caramba, Pedro, que maravilha. É legal de contar isso assim, nem lembrava disso. Você me perguntou, me trouxe essa história de ansiedade que essa ansiedade gerou muita felicidade, porque ali eu acreditei realmente que, eu tenho condição de ser treinador de alto rendimento. E como é que isso foi virando pro você, Pedro? É claro que essas vitórias foram ajudando a dar essa confiança e tudo, né? Mas conscientemente, como que você foi vislumbrando essa capacidade, que é o que você falou agora? Eu fui vendo que eu tinha condições de ser treinador de um time adulto na liga. Como que essa chave foi virando para você, assim, que você foi sentindo, porra, tô fazendo um trabalho do caralho, tá sendo reconhecido, a galera tá vendo, tô tendo resultado, né? Porque no futebol a gente sabe que a capacidade ela é muito medida através do resultado, infelizmente, né? Ou não sei, mas é um termômetro que eles têm. É uma métrica, não tem jeito. Não tem jeito de fugir disso. E como que isso foi funcionando dentro de você, assim, essa relação desse descobrimento e também esse controle da ansiedade, que é claro que à medida que você for ficando mais confiante com isso, eu imagino que sua ansiedade também foi sendo mais controlada, né? Como que foi isso para você? Você lembra? O bom disso aqui, Pedro, que é quase um processo de autoterapia, sabe? E é verdade, eu tô lembrando de situações aqui que até então não haviam aflorado, mas boa. Todo mundo entende de futsal. Todos os treinadores, nós temos a Liga Futsal esse ano com 23 equipes. Todos os 23 sabem muito de futsal. É inegável isso. Então, eu não sabia mais ou menos que os outros treinadores que lá estavam. Mas tem uma mágica, tem um poder, existe um poder que eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, que é persuadir os atletas a fazer aquilo que você acredita que vai dar certo. A comprar sua briga, né? Só que a ideia parte de você. Só que ela tem que ser... Você tem que ser persuasivo, fazer com que os atletas entendam e comprem essa ideia, mas para que isso aconteça, é importante, e eu descobri isso ao longo do processo, democratizar essas decisões. Então, muitas das vezes, Ziquinho, eu, Ney, chegávamos para os atletas e falavam assim, a nossa ideia para esse jogo é essa. O que vocês acham? Então, os caras, é assim, é assado, concordo, poderíamos fazer assim e tal. Então, nos reuníamos... Ziquinho, Ney e eu primeiro, apresentava para os atletas compravam a ideia, entrava para a quadra, Gáudio, mas era aquilo que havia sido combinado, era executado de uma forma extraordinária. Então ali eu descobri que mais importante do que saber é convencer as pessoas daquilo. E para convencer as pessoas daquilo, democratizar decisões era fundamental. Então, como eu era muito jovem, eu não tinha a experiência que muitos atletas ali tinham. Essa democratização das decisões fez com que pudéssemos ser muito persuasivos, vendêssemos muitas das nossas ideias anteriores e isso fez com que as nossas equipes, ao longo dessas... Fiquei 6 temporadas à frente da equipe adulta, isso fosse realmente colocado em prática. Então eu me tornei um treinador considerado como estrategista, um treinador considerado como muito pragmático, com boas estruturas ofensivas e defensivas, não porque eu tinha boas ideias, mas é porque eu conseguia convencer ou conseguia acordar com os atletas as melhores decisões. E todo mundo em sintonia, tudo é muito mais fácil, Gáudio, eu tenho certeza. E os caras gostam, né, Pedro? A galera gosta de se sentir, de estar inserido nesse processo também, né? De decisão, vamos dizer assim. Não só chegar aquele esquema impositivo. Faz isso, faz aquilo. Não. O cara gosta de trocar essa ideia também, né? E de sentir que ele faz parte do... Muitas às vezes nem sabe disso, mas de ter essa relação com o treinador, né? Pô, que legal, o cara chega aqui, troca essa ideia com a gente. Não é só aquele trem, faz assim, eu quero isso, eu quero aquilo, né? O atleta gosta disso também, né? Ou você acha que não? Gáudio, com certeza. Hoje se fala muito de senso de pertencimento. O cara tem pertencimento, o cara faz parte daquilo, na medida que ele consegue realmente se sentir parte. E acho que uma das situações de se sentir parte é ajudar nas decisões. Não é que ele vai decidir por mim, não, claro que mas não. Ele vai participar naquele processo. E, Gáudio, como eu te falei aqui no início da nossa conversa, eu não fui atleta, eu não consigo entender, eu não consigo ter a empatia de como é que é tomar decisões sob um estresse muito grande, escolher o que fazer sob pressão, ganhando, perdendo o jogo, com torcida, com família. Deve ser complicadíssimo. Então,
aquele cara que tem essa experiência, se ele puder contribuir, só vai me ajudar. Claro, com certeza. Ô, Perdiga, e como é que você sentia isso, já que a gente tocou nesse ponto, né? Assim, hoje se fala muito dos treinadores de academia, né? E que, apesar dessa relação tá ficando cada vez mais legal, assim, não tá sendo mais vista Porque antigamente o cara falava, esse cara vem da academia, ele não era tão... Hoje em dia a gente tá vendo que a coisa tem que caminhar junto, né? E como você sentiu isso no início, Perdiga, assim, lá com os caras, né? Com a gente ali, os mais novinhos também, mas lá com os caras, quando chegou nesse ponto aí de... Como você sentiu a receptividade dos atletas e até de outros profissionais do meio, assim, de você que era um cara que veio da academia, vamos dizer assim, pra quadra ali, e já nesse nível? Bom, tive um casamento muito feliz, vamos assim dizer, com o Faisal, porque o Faisal, ele terminou o processo dele de atleta já entrando numa categoria adulta. Então, eu era recém-formado, cheio de ideias, cheio de teoria, sem prática nenhuma. Então, essa junção do Faisal comigo fez com que essa prática e teoria gerasse uma sintonia. Mas, por óbvio, eu aprendi muito mais com o Faisal do que o Faisal comigo. Uma das coisas que eu consegui fazer... acredito que tenha feito, é dar uma sistematização naquilo que o Faisal tinha como prática. Então eu anotava os treinos, acabou que a gente fez até um livrinho com todas as atividades, o que vinha sendo feito, foi um registro de tudo aquilo que o Faisal tinha de forma empírica, de forma muito capaz, fomos registrando. Através desse registro, a gente fomos elaborando ao longo do tempo o processo. Mas eu nunca me senti excluído na modalidade futsal. Eu não vejo na modalidade futsal essa distinção de academia, prática, esse cara jogou, esse não jogou. Eu tenho a certeza, e eu tenho mais do que a certeza, eu tenho convicção que o dia a dia ele é muito mais bem gerido por quem já esteve lá dentro. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Porque eu não consigo entender, ao final de um jogo, o sentimento de alguém que perdeu um jogo ganho, ou aquele jogo que teve muito próximo ali e a gente não conseguiu. Eu não tenho... A sua visão para isso é diferente, né? Diferente. É do treinador, não é do atleta. Exatamente. Então, eu vejo muita vantagem para aquele profissional que vivenciou o altíssimo rendimento. Eu nunca terei esse conhecimento. Entretanto, e hoje até voltei para a universidade, hoje eu estou fazendo mestrado, voltei recentemente, acabei de passar, estou extremamente feliz com isso. Vejo que a ciência sustenta muita coisa da teoria, da prática, perdão. Então, é importante a ciência. Mas quem teve a prática lá, isso não tem preço, isso não se ensina. Sim. Bacana, Perdiga, ouvir isso e ver também essa questão que no futsal não caminha tão separado assim, né? Da parte da academia e do tudo. Você acha que é muito em função de... Eu acho que ainda é, né? O futsal hoje é o esporte ainda mais praticado no Brasil, né? Certamente. Até as últimas informações, estive até conversando com o Marquinhos Xavier, que é técnico da seleção brasileira atualmente. Ele falou muito sobre isso, ele tem alguns dados que falam que a Confederação Brasileira, ela, até o ano retrasado, antes da pandemia, ela fazia dezenas de milhares de jogos oficiais por ano. São milhares de equipes vinculadas à confederação. Então, isso com uma população gigante, certamente é o esporte mais praticado no nosso país. E isso começa na aulinha de educação física nas escolas também, né? Então, talvez por isso que eu quero chegar nesse ponto, que eu acho que essa diferença talvez não seja tão grande no futsal, porque... a maior parte dos técnicos que eles já vêm também, né, dessa academia e desde ali da educação física e para a escola e vão assim também crescendo, não? O que você Certamente. A modalidade ela é muito democrática com relação a aspectos físicos, a aspectos sociais. Ela é uma das disciplinas, como você falou, da escola. Você pode ir em qualquer escola, Gáudio, aqui no Brasil, qualquer escola haverá uma quadrinha de futsal lá e a modalidade ela é praticada naquele espaço. E a meninada adora. Adora, né? Adora. Então, a modalidade sendo desenvolvida de forma estruturada nas escolas, existindo campeonatos em âmbito escolar, federativos, a modalidade, como ela é certamente uma potência
em nível estadual e também em nível nacional e também uma potência em nível mundial todo ano. Só cresce, né? Só cresce no mundo inteiro, né? Exatamente. Eu vou te falar que eu tô lá na Tailândia, Perdiga, e os meninos adoram, jogam pra caramba. Pergunta dos caras aqui do Brasil e tal. Aí eu mostro a foto, falo aqui, ó, joguei com esse cara, joguei com aqui, o Neto, mostro o Neto, mostro todo mundo, cara. A galera adora mesmo. Mas você jogou, você que tá assistindo, vai assim, pô, eu sei que o Gáudio sempre fala isso, mas sim, o Gáudio jogou Liga, Taça Rio, São Paulo, Minas. Parei muito novo, né, Pedrinho? Mas vivi muita coisa legal ali com vocês naquela época. Eu dei muita sorte nesse aspecto, porque já muito novo, eu lembro que quando eu cheguei no Minas e comecei, porque aí o Minas usa muito a base, sempre usou. Sim. Né? É o maior formador do Brasil. É o Minas, né? E é um clube, talvez, no futsal mais tradicional do Brasil, que é o único que disputou todas as ligas, né? Exatamente. Olha só pra você ver. Exatamente. E eu lembro que quando eu cheguei, o Brasil tinha acabado em 96, tinha sido, acho que, ex-campeão mundial, se eu não me engano, na Espanha, aquele time do Tacão, que tinha todo mundo. E quando eu cheguei no Minas, aí um dia eu tava vendo o treino dos caras, tava lá o Clóvis, lembra? O Clóvis foi campeão mundial. Pô, foi campeão mundial lá. E daqui a pouco os caras que eu tava lá em Teoflotone, vendo pela televisão, tava ali jogando, eu tava treinando com os caras, pequenininho ainda, né, tomando meus franguinhos e tudo mais, mas tava lá no meio da galera, que ele dava um prazer diferente, sabe? De olhar assim pro lado e ver aquela galera foda jogando bola e tal. Era bacana demais. Perdiga, deixa eu te perguntar, já que a gente ainda tá nesse ponto da conversa, a gente tá falando do futsal profissional, dessa experiência no futsal profissional, na ponta mesmo, né? O que você acha que hoje é importante pro cara que quer ser treinador de uma equipe profissional de futsal? Que qualidades talvez essa pessoa tenha que ter para desenvolver um excelente trabalho numa equipe de ponta no futsal? Em qualquer lugar do Brasil, eu não vou dizer, não de ponta no sentido de estar disputando a liga nas maiores, mas de estar lidando com atleta já ali no nível profissional. Gáudio, vamos colocar que a pessoa, para chegar lá, ela tem que ter um conhecimento a respeito da modalidade. Isso é um fato. Então, não tem... Isso nem se discute mais. Então, beleza. Mas existem... hoje, conhecimentos que são paralelos a isso, que são fundamentais. Você precisa saber se relacionar com outras pessoas. E saber se relacionar não é simplesmente chegar, bom dia, boa tarde e tal. É ter uma escutativa, ter um pensamento empático com relação a como é que esse cara pode estar se sentindo, como é que funciona. Ser extremamente justo e leal. E isso não é que as pessoas não sejam justas e leais, mas demonstrar isso é extremamente importante. Gerar abertura, esse é um ponto de vista que eu reitero, a respeito das decisões, entender de fisiologia, entender de preparação física, entender de psicologia, saber se comunicar muito bem. São muitas habilidades que muitas vezes são tão importantes quanto entender do jogo. Bacana. E, Gáudio, para esse alto rendimento, onde os atletas já chegam lá com um suporte técnico, tático, não é qualquer um que chega no alto rendimento. Sim. Eu posso até ser bem ousado em dizer que essas habilidades para o treinador são mais importantes do que realmente entender do jogo. São essenciais mesmo, né? Fundamentais, necessárias, indispensáveis. Aí, Perdiga. Isso pro técnico. E aí agora eu te pergunto a opinião. E pro cara que tá ali começando e que quer chegar lá como atleta, Perdiga, o que você acha que são, assim, qualidades essenciais que essa pessoa tem que desenvolver ao longo da carreira dela para conseguir ter uma carreira bem-sucedida? E falar em termos de ser bem-sucedido é um trem complicado, porque envolve vários padrões de medida, né? Sim. Mas um cara que quer se profissionalizar no futsal, onde for, o que você acha que esse atleta tem que... Disciplinado. E quando eu falo disciplinado, em todos os sentidos. Não é só chegar e falar assim, vamos baixar a cabeça. Não. É ter disciplina em tudo na vida. Com relação à alimentação, com relação à sua vida, horários, a ajustar estudo, família, lazer e a modalidade. Mas tem uma coisa, Gáudio, que é fundamental, resiliência. A palavra maravilhosa, todo mundo fala de resiliência. Treinar é difícil demais. Ir lá todo dia é difícil demais. E ninguém entende isso. Só quem está lá. Só quem está lá. Chegar e falar, pô, você ganha dinheiro jogando bola? Pô, isso eu queria também. Isso é bom demais. E até chegar lá, quantas vezes você escuta? Isso não dá dinheiro.
igual você tem 1 milhão. É dificílimo, é um sacrifício fora do comum, treinar todos os dias, porque a gente joga bola no nosso momento de lazer, onde a gente vai se divertir ali, joga 1, 2 horinhas e depois vamos pra resenha. Não, você ir por compromisso 1 ou 2 vezes por dia, 5, 6 vezes na semana, não é fácil. Viajar o Brasil inteiro, jogar, ganhar e perder, e quando perder uma cobrança fora do comum, ninguém entende isso. Ninguém entende. Todo mundo acha que vivemos num mundo mágico, fantástico, mas ser resiliente é fundamental. Quem não tem essa aptidão, essa qualidade, fica pelo caminho. O cara tem que ser perseverante mesmo, né, Perdiga? Senão é difícil. E você acha que... Eu vejo isso hoje, assim, muita gente com quem eu joguei, por exemplo, que eu vi crescer e em qualquer área do esporte... Desde muito cedo a pessoa lida com pressão pra caramba, né? A pessoa lida com frustração, ela ganha, ela perde, ela divide isso com outros amigos, mas aí cada um vai pro seu canto e sofre sozinho depois. Então, assim, tem muita coisa. Eu vejo muito atleta e ex-atleta se dando muito bem em várias áreas da vida depois, que aí entra naquela parte da nossa conversa, o tanto que o esporte ele acrescenta na vida do ser humano depois, né? Pra vida, assim, né? Acho bonito demais, Perdigo, o trabalho seus, assim, que às vezes a gente não tem noção, igual você falou lá atrás, vocês não tinham consciência disso. Hoje você sabe. E aí você consegue... Hoje nós fazemos de forma... voltada para isso. Direta. Né? A gente chama de life skills. A gente faz isso de forma explícita. Então, os meus atletas... Hoje eu dirijo a categoria sub-12. Os meus meninos, a gente lê um livro, Arrume Sua Cama, e a gente discute o livro ao longo do ano. Os meninos têm que arrumar a cama deles de manhã e mandar fotos, né? Eles não treinam. E aí, Pedro, o que tem a ver arrumar a cama e tal? Arrumar a cama é uma tarefa no dia, então a criança, são 12 anos, ela acorda, já cumpre uma tarefa, ela já se dispõe, já acordei, já fiz uma tarefa, já estou apto. Se o dia não aconteceu nada de positivo no dia, ele vai voltar para casa e vai ver aquela cama estendidinha, arrumada, fala assim, isso aqui fui eu que fiz. Na medida que ele arruma a cama, ele gera menos trabalho para a mãe, para o pai. Enfim, são pequenos valores que a gente faz isso de forma explícita, associa isso à modalidade, o treino, e todo mundo sai ganhando. O menino sai de lá, aprendi alguma coisa, eu consigo relacionar isso com a minha vida, estou me tornando um ser humano melhor, não só porque arrumou a cama, por outros fatores, dos mais diversos, que estão implícitos na modalidade, de vencer, perder, de trabalhar em equipe, de ser liderado, de liderar, tem tanta coisa que está envolvida, só que hoje a gente faz de forma explícita, porque, Gáudio, é isso que você está falando, lá na frente... essas pessoas terão tantos valores agregados que são extremamente exigidos no mundo corporativo. Então, hoje, eu saber me relacionar com o meu chefe, eu conseguir sentar numa mesa para me reunir, saber falar, saber ouvir, isso saber ouvir um não, isso é saber entender que sua ideia não deu certo, ou a galera não quer, quer a outra, e você tem que abraçar aquela aí, né? E mesmo assim eu não vou desistir, porque vou continuar, por quê? Porque eu perdi semana passada, não vou querer competir semana que vem? Claro que sim, eu vou querer ganhar semana que vem. Então eu ouvi um não, agora eu vou trabalhar para fazer um sim. É isso. É simples, o esporte é maravilhoso, e forma cidadãos de bem. Isso é um exemplo disso, entre outros tantos que a gente já citou aqui. Sim, é isso mesmo, Pedro. Minha mãe fica reclamando que eu falo foda, caralho, direto aqui no negócio, mas é porque é foda mesmo, né, cara? Ver que isso impacta a vida. Você falou que essa questão da tarefa, né? Uma simples tarefa que é arrumar a cama. Aí você tira a carga do pai, da mãe, igual você citou, né? Assim, já é dividindo tarefas, né? Cada um fazendo a sua. Sim, se sente responsável por uma pequena situação. Já começa o dia cumprindo um objetivo ali, um compromisso que você fez, né? É muita coisa legal. Perdiga, então vindo já do profissional e caindo hoje na base, hoje você falou que tá no sub-12, né? Seria a primeira categoria, assim, na formação de uma... Na federação existem categorias mais novas. Nós até as temos no Minas Tênis Clube. Entretanto, nós, enquanto departamento de futsal, Taveira, o Alisson, o Marques, que agora é o nosso gerente, o nosso diretor, nós acreditamos que iniciar a competição aos 12 anos é mais saudável.
para a criança. Poderíamos, inclusive, começar mais cedo, mas a gente acha que com 12 anos já é um pré-adolescente que já está pronto para aquele nível de estresse, aquele nível de competição. Então, a gente expõe os meninos a partir dos 12. Então, pensando no Minas, sim, é a primeira categoria que a gente trabalha. E a gente acabou de citar mais cedo um pouco também, o trabalho do Minas na formação é um dos mais tradicionais no Brasil, né? Talvez o que mais forma no Brasil atleta é o Minas Tênis Clube, né? Em várias modalidades, né? Certamente. Quais são os... Não sei se eu posso perguntar dessa forma, se não eu tenho certeza que você vai entender e vai me ajudar a desenvolver isso. Quais são os pilares para se trabalhar com um atleta na formação, Perdiga? Um menino que acabou de chegar lá e veio, tem? Tem. A gente trabalha a questão da educação, disciplina, hierarquia, o respeito. São valores que são inegociáveis. O clube não negocia isso. Então, nós desenvolvemos todas essas características, esses valores, essas habilidades, se é que a gente pode desenvolver isso como habilidade, nós trabalhamos em todas as modalidades do clube. Então, eu, enquanto técnico principal, e aí eu me sinto extremamente lisonjeado de estar ao lado de Flávio Davis, Marcelo Bencardino, são treinadores referências nas modalidades dele, o Mauro, puxa vida, Floriano no judô, são extremamente vencedores e também que chegaram ao alto rendimento e que hoje, entendendo o que é o alto rendimento, entendendo o que é formação de pessoas, de cidadãos, têm a responsabilidade, na verdade temos a responsabilidade de já difundir essas características nos mais novos. E muito cientes que aqueles jovens que lá estão conosco hoje eu tenho 13 atletas na categoria sub-12, não tem garantia nenhuma que nenhum deles chegará ao alto rendimento, mas temos a certeza absoluta que todos serão cidadãos, que todos serão possivelmente pais, maridos, serão pessoas que podem mudar a sociedade. E se nós utilizarmos do esporte para poder dar um suporte, certamente teremos uma sociedade lá na frente melhor. Muito melhor, né, Perdiga? E como que hoje se fala muito na categoria de base, principalmente do futebol aí, as outras modalidades eu acredito que também passam por esse problema, vamos dizer assim, da questão do resultado e da formação, né? Como que vocês conseguem trabalhar isso nos meninos e até para o próprio clube em termos assim de, ok, é importante ter o resultado, é importante, mas não é o mais importante nesse período da vida do atleta e até mesmo do clube, vamos dizer assim, naquela categoria. Cláudio, eu vou fazer uma voltinha para poder chegar nessa resposta. Eu sou um pouquinho mais velho que você, mas eu sou da geração X. Nasci em 73. E eu fui criado por pais, são os baby boomers lá, depois da guerra e tal. E nós tivemos um tipo de educação. Esse tipo de educação foi... Meu pai e minha mãe trabalhavam demais, me deixavam relativamente livre, porque eles não tinham tempo, não tinham dinheiro. Então, eu fui aprendendo meio que na marra. Às vezes eu dava uma cabeçada aqui, dava uma cabeçada lá e tal. E hoje... Agora, aos meus 48, faço 49 agora. Já, Perdi? Já. Eita. Você pode falar uns 40, 43, tá bem, pode mandar. O que acontece? Muitos dessa minha geração, não entendem que eles são quem eles são graças a isso, porque eles tiveram autonomia, porque muitas das vezes os pais não estavam presentes, e aí eles adquiriram essa casca. Cláudio, eu sou muito grato à formação que tive e certamente são essa dureza, essa trajetória complexa que me trouxe até aqui para estar sentado junto a você. Outros dessa mesma geração entendem isso como um déficit na formação por parte dos pais. E aí eles pensam o seguinte, eu vou tentar corrigir isso com meu filho. Como? Estando 100% presente, dando tudo que meu filho precisa, eu vou estar próximo o tempo inteiro. E eles não entendem que isso tira autonomia. O poder de decisão do menino nesse processo. Porque o pai tá ali o tempo inteiro, cerca de tudo. Eu falei assim, não sobe nessa escada não, que você pode cair. Não vou deixar fazer isso aqui, porque senão ele pode perder. E acaba, Gaudio, que o pai cerca tanto, que o menino não tem autonomia para nada e ele não consegue vivenciar aquilo que ele precisa vivenciar. Então, hoje, na formação, aí voltando ao seu ponto,
os pais impedem os seus filhos de se frustrarem. E muitas das vezes, nesse processo de formação, quando a gente quer competir, quer colocar os meninos para jogar, muitas vezes o pai chega, o menino perdeu, vem cá, tadinho, puxa vida, não, esse esporte não é bom para ele está muito frustrado porque ele perdeu. Sendo que são situações naturais que acontecerão incontáveis vezes no processo de amadurecimento, na vida dele em si. Vida. Então, Gáudio, educar esses jovens atletas, formar esses jovens atletas, hoje é muito mais difícil do que foi na sua geração. Porque as crianças estão muitas vezes dentro de uma bolha, muitas das vezes, certamente, com a melhor das intenções dos pais, que querem protegê-las de tudo, mas elas não estarão realmente expostas a tudo que o esporte, que o mundo pode dar, por essa blindagem exagerada que os pais muitas vezes fazem com essas crianças. Interessante esse ponto seu, viu, Perdiga? E deixa eu te perguntar, Perdiga, mas aí a gente sabe que na hora do calor do jogo ali, mesmo que tá uns menininhos de 12, 13 anos jogando bola, a bola é minha, não, é do cara, pô, juizão, não sei o que lá e tal. Como que lida com esse conflito todo entre o querer ganhar e o entender que é... Isso eu tô te perguntando, não só você como treinador, mas como você vê o reflexo disso na criança e também, já que você citou, nessa relação do pai. Porque o pai fica ali atrás maluco, né? Vendo o menino dele, às vezes, pô, quer a bola pro cara, às vezes a bola é do outro time, ou não é falta, o cara quer falta de qualquer jeito. Como que você lida com esse ambiente todo, Perdiga? Ou como que você acha que deve ser para lidar com isso? Gáudio, eu aprendi muito quando fui para a Austrália. E você viveu lá há muito tempo. Eu fiquei só 3 meses lá. Lá eles entendem a modalidade futsal, todas as modalidades esportivas, como um processo educacional. Sim. Aqui no Brasil, não. Aqui é ganhar ou ganhar. Aqui é loucura. Aqui é loucura. Então eu aprendi muito com eles lá e a gente mudou um pouco os processos de formação aqui. Nós queremos muito vencer, só que vencer não é tudo. E isso os pais custam um pouquinho a entender, que eu tenho que dar oportunidade para que todos participem, eu tenho que dar oportunidade para que todos, mesmo aqueles que não são tão capazes nesse processo de formação, que eles tentem, que eles tenham a oportunidade de tomar decisões importantes, que eles errem. Isso faz parte para a gente. Isso, acreditamos, que seja importante no processo de formação. Esses pais maluquetes que ficam lá atrás, gritando, xingando o juiz e tal, aos pouquinhos a gente vai moldando. Vocês fazem reuniões fazemos com os pais? Fazemos com os pais. E teve um caso interessante, foi alguns poucos anos atrás, onde os pais reclamavam tanto da arbitragem, mas tanto da arbitragem, que chegavam no final do jogo, perdíamos o jogo por motivos dos mais diversos, chegava no vestiário, o menino chegava assim, nós perdemos por causa do árbitro. Aí eu comecei a perceber que, às vezes os pais do lado de fora cobrando muito a arbitragem, nós estamos simplesmente gerando uma muleta pro atleta. Sim. Que o atleta, ao invés de chegar e falar assim, eu poderia ter me concentrado mais, ele tá teria passado aquela bola. Dele, né? Exatamente, ele transfere para aquele ponto fraco que tem nessa relação, que é o árbitro. Então vamos transferir pro árbitro lá a responsabilidade. Então, pepino é do árbitro. Entendeu? E aí acaba acontecendo uma falha nesse processo de formação, Isso. né? Vamos dizer que às vezes vem gerando daí, né? A partir dessa sacada que eu tive ali, dessa criança que empurrou sua responsabilidade para o árbitro, nós começamos a nos reunir com os pais, e isso acontece de forma anual, uma reunião importante, mas semestral, através de pequenas reuniões, e o clube tem feito capacitação de pais. Olha que legal. Oh, que legal. Os pais do Minas hoje, eles têm aprender sobre as gerações, que eu acabei de falar aqui, gestão de tempo, como se comunicar com essa nova geração. Você que está aqui, nós estamos numa relação completamente diferente. A gente está falando com milhares, milhões de pessoas aqui, numa situação completamente diferente. Hoje, as crianças dessa nova geração, elas se comunicam pelo WhatsApp, Instagram. Elas não são tão visuais, elas se comunicam, elas não têm um olho no olho, elas não têm um contato físico. Então, capacita-se, ou o clube capacita os pais para que eles possam abordar esses crianças de uma forma mais efetiva, né? E assim, interessante, hein? Minas Tênis Clube, e aí eu
me coloco como Minas Tênis Clube e os pais auxiliam na formação desses novos atletas, e aí eu estou falando de todas as modalidades. Não é porque eu estou aqui, hoje eu deveria até, a gente está falando tanto de futsal, até com a camisa do Minas, mas o Minas faz o que Clube nenhum faz, o Minas é sensacional nesse sentido. E aí, Perdigão, a gente chega num outro ponto que eu queria saber muito. A gente sabe que as pessoas que estão ali no Minas, de uma certa forma, são muito privilegiadas, socialmente falando. E o Minas é uma referência para todo mundo. Sim. Então, assim, acaba sendo uma referência para aquelas crianças e pessoas também que não são tão privilegiadas assim. Há alguma coisa de integração do Minas com a sociedade de uma forma geral? Ou o Minas também, isso aí eu tenho que ser muito honesto na hora de colocar essa pergunta, ou o Minas também é uma bolha? Gáudio, eu vivo numa bolha. Na medida que eu tenho filhas que elas estão num colégio particular, que eu frequento determinados espaços, se eu não tiver essa dimensão, eu viverei simplesmente dentro dessa bolha. Sim. Porque é extremamente confortável e eu fico ali. Entretanto, o país é um país completamente heterogêneo. E nós dois somos pessoas extremamente privilegiadas se olharmos por esse prisma. Claro. E o clube é, sim, um clube de um poder aquisitivo distinto do restante da sociedade. Porém, o clube tem um olhar social. Nós temos o Minas Tênis Solidário. Então, te dou um exemplo recente, que aconteceu recentemente. Fomos à comunidade de Taquaril, numa quarta-feira à noite, com a nossa equipe sub-15, para doar tênis. Por que doar tênis? Porque os nossos atletas das categorias de formação, o pé cresce rápido demais. O menino 12, 13, 14 anos. Então, eles perdem os calçados no estalar de dedos. Então, eles ficam com tênis muito novos parados em casa. Sim. Então, de tempo em tempo, a gente vai numa comunidade, faz um jogo amistoso, faz uma ação social, doando os tênis que estão novos, tênis de futsal, e a gente joga uma partida, faz uma ação como essa. Fizemos em Pedro Leopoldo, escolas públicas fazemos aos montes, mas eu tô falando essa recente. E fizemos um amistoso, levamos a nossa equipe sub-15 para jogar contra a equipe da comunidade. Fomos muito bem recebidos, doamos dezenas de pares de tênis em perfeito estado de conservação. Legal. Jogamos, fizemos um jogo legal lá, convidamos 2 meninos para poder treinar conosco. E esses 2 meninos estão no processo de avaliação ainda conosco. É mesmo? Que legal. Um de 15 e um de 16 anos. Além de tudo, então, oferece, de certa forma, e bem real, uma oportunidade de talvez transformação na vida daquele menino também, né? Nesses encontros aí, né, Pedrinho? Gáudio, eu vou citar aqui o Dieguinho. Dieguinho, esse danado Dieguinho, ele foi formado, eu falo danado porque nós perdemos ontem para a equipe, pela Liga Futsal, nós perdemos de 1-0 pro Joinville. Gol dele. Ele jogando agora pro Joinville. Ele até nem comemorou o gol e tal, mas fez o gol do mesmo jeito, né? A próxima vez não faça o gol. Vamos empatar 0-0. Pois bem, o Dieguinho, ele é oriundo de um processo, de um projeto social do Minas Tênis Clube em parceria com a Fiat, lá no Parque das Mangabeiras. Legal. Então ele com 11 anos, percebemos uma possibilidade de evolução, um atleta talentoso, uma criança talentosa, né? A gente não via como atleta. Sim. Ele veio para a nossa categoria sub-12, do sub-12 até os 23 anos de idade ele jogou conosco. Foi campeão brasileiro aqui no Minas, atleta de seleção, rodou o mundo, jogou na Rússia, jogou em Portugal, foi ídolo em Portugal, multicampeão, disputou o último mundial pela seleção. É uma pessoa maravilhosa. Hoje, certamente proporciona para os pais algo que eles não tinham até então, graças à modalidade. Não é que foi o Minas que fez. O Minas abriu a porta para ele. O Minas foi um instrumento ali para ele. Exatamente. Né? Deu uma ferramenta ali para ele. Né? Ele soube aproveitar, né? E a gratidão dele, vou dar um exemplo do jogo de ontem, perdemos o jogo por placar de 1-0, ele não comemorou o gol, uma forma de demonstrar a gratidão que ele tem pela instituição. Olha que bacana. Então são tantos, Gáudio, que assim, eu vou... É difícil numerar, né? Davi que jogou com você. Sim. Ele jogava futebol comigo no América, eu levei pra lá, Davi foi campeão da UEFA. Da UEFA, né? Com gol na final, jogando pelo Benfica.
Olha que legal. Isso aí não tem preço, né, Perdiga? Não tem preço não realmente, tem. assim, né? É um negócio bonito de ver, de saber, de ver acontecer, né? Eu imagino isso para vocês, assim, que participa anos e anos, né? Novos atletas surgem, novas crianças que vão ali crescendo e tudo mais e acabam chegando lá e vocês vendo isso acontecer na vida da pessoa todo ano de uma forma diferente, né? Perdiga, deixa eu te perguntar. É igual eu te falei quando eu te convidei, né? Falei assim, vamos falar da sua vida. E não tem como falar da sua vida sem ficar falando do futsal, né, cara? Sim, o futsal, sua vida, ela acontece ali, né? É permeada, eu não sei nem se posso falar que é permeado, se tá, né, pelo futsal, né? É inerente. Aí. E como funciona hoje? Porque eu sei, igual a gente falou, você teve no 20, depois no profissional, aí acho que 17 e 15 também, né? Um tempo que eu fiquei lá com você acompanhando o seu treinamento. Então você passou por todas as categorias. Todas as categorias. Você poderia fazer para mim Por que eu estou indo bem detalhadamente nisso, Pedro? Ou para o pai que está vendo, a criança que está vendo, ou o adulto que viu e às vezes não tem essa consciência desse trabalho. Você poderia fazer um destaque nesse processo de formação entre os atletas, assim, no sentido de que, ok, no 15 o atleta é mais assim, no 13 ele já tem mais esse tipo de desenvolvimento. Você poderia fazer um paralelo entre essas categorias, Perdiga, assim, do ponto de vista... Assim, uma por uma dá para fazer, mas eu posso generalizar falando o seguinte. Do 15 para baixo, nós, enquanto professores, treinadores, nós temos um discurso muito mais na formação do cidadão. Achamos que é um momento, é uma janela aberta que nós temos que aproveitar. Aí nós temos que inserir realmente valores, compromissos, nós temos que ajudar nesse processo de formação, onde eles estão começando a descobrir a vida. Festa, bebida, relacionamentos. Então, se a gente puder agregar bons valores ali, seria importante. E também nessa faixa etária é onde nós desenvolvemos as táticas individuais. O que seriam táticas individuais, Gaudio? Os gestuais técnicos, aquele contato com a bola, como é que eu vou usar do espaço, do meu companheiro, tal, ele perceber o jogo por si. Dos 15, 16 anos em diante, aí sim já é algo mais voltado para formação de cidadania, de responsabilidade. Ali o nível de exigência será muito maior, o nível de cobrança será muito maior, onde nós, enquanto esporte, já pareceremos muito mais com a vida laboral de todos nós, de compromisso, de metas, de objetivos. Então ali são inseridos... Já é um caminho para profissionalização mesmo, né? E nesse segundo, também fazendo essa mesma analogia fazendo esse mesmo avaliação a respeito da parte esportiva, muito mais tático. Então o atleta tem que entender muito mais o jogo. Aquilo que ele aprendeu a utilizar enquanto gestual técnico, ele tem que saber aos 17, 18, 19 anos, colocar isso em prática, sendo que ele tem que perceber o meio ambiente para poder colocar isso em prática. Então, os caras jogam 4-0, como é que nós vamos defender? Então isso, o treinador, ele não tem tanta participação nisso mais. O atleta já tem que tomar... Já dá essa responsabilidade para ele. Exatamente. Isso mudou muito, Perdigão, da minha época lá atrás, nós estamos falando de 25 anos atrás, para hoje, o approach do treinador com o atleta nesse sentido, de mostrar para ele como ele tem que entender o jogo, muito mais do que simplesmente jogar o jogo. Gaudio, olha que legal isso. Hoje nós temos muito mais ferramentas para ensinar os atletas. Naquela época... raríssimas vezes a gente fazia um vídeo porque a gente não tinha imagem. Eu lembro que eu filmava os nossos jogos numa câmera grande e tinha que passar o jogo inteiro. Então era monótono e tal. Hoje nós temos muitas facilidades. Hoje a gente edita o jogo em segundos, manda pro atleta, a gente circula, faz animação, escreve. Então você manda pro WhatsApp pro cara tem. Então hoje o cara tem muita informação. Já pontuando as coisas ali, né? Só que na sua época vocês tinham muito mais autonomia. Porque hoje, pela quantidade de informação que nós empurramos para os atletas, eles passam a fazer aquilo que nós solicitamos. No passado, na sua época, como a gente não dava tanta informação, vocês tinham muito mais autonomia. Vocês eram donos do jogo. Vocês que tomavam as decisões. E ali a gente era mero suporte. Hoje não. Hoje a gente praticamente limita a sua ação. É um dos problemas que nós, treinadores, hoje temos que encontrar, que é até onde
que quantidade de esse de limite é complicado, né? Exatamente. É delicado, né? Senão eu vou, ao invés de proporcionar ao atleta uma condição de melhoria, eu passo a limitar esse atleta, coisa que não acontecia quando você jogava. Quando você jogava, você tinha autonomia para fazer tudo. Eu era simplesmente inclusive suporte. Merdinha, né, Verdinha? Também. Também. Caramba, que legal, cara. Perdiga, eu queria aproveitar esse momento agora para a gente falar um pouco do Perdigão professor, né? Do Perdigão que dá os cursos de futsal, que você e o Pablo desenvolvem lá também um trabalho bacana com o P2, né? Até a gente chegar no momento onde o Perdigão vira estudante de novo, que você citou mais cedo aí, que você está muito feliz aí com essa nova fase, voltando para a universidade, né, no seu curso de pós-graduação e tudo mais. Mas fala pra gente um pouquinho, Perdigão, como que são os cursos que vocês têm, como que é esse trabalho que você... Eu sempre estou vendo você no Instagram também dando palestra e a galera posta você lá dando um curso, às vezes até internacional, né? Como funciona isso, Perdigão? Pablito e eu, nós formamos juntos, entramos juntos na um abraço pro Pablito aí, gente boa demais. Pablito é meu irmão. O Pablito e eu, a gente, por termos o mesmo histórico, mesmos anos, mesma sala na faculdade, os mesmos ideais, acabou que nos tornamos parceiros mesmo, quase sócios, vamos assim dizer, na elaboração de produtos, de materiais voltados à capacitação da modalidade futsal. Temos um livro que a gente enrola sempre, o livro está pronto, a gente só precisa fazer a revisão e mandar para a editora, mas o Pablo que está me ouvindo, é a culpa sempre dele, ele está enrolando isso lá. Bora, Pablo! Bora! E desenvolvemos muitos materiais e temos dado muitas consultorias, então tem uma consultoria em São Paulo, em Ourinhos, São Paulo. Estamos com o Yuri lá na Austrália. A gente está dando... Bacana. Domingo agora a gente teve uma capacitação bem legal com o treinador da seleção feminina australiana. A gente está dando suporte para eles, vão disputar um campeonato mundial aqui na Colômbia. Legal. E estamos também em parceria com o United Futsal, que é do Luquinha. Luquinha, filho do Neator. Ele é mais novo do que você. Ele está hoje nos Estados Unidos e a gente vai até para lá agora em final de junho para um camp training que vai acontecer lá em Phoenix e estaremos lá presencialmente. A gente está desenvolvendo material exclusivo para eles, para que eles consigam capacitar os treinadores lá da United Futsal. Bem legal, bem legal. Pô, que bacana, Perdiga. E aí onde chega a questão da CBF Academy, Perdiga? É outro motivo. Desculpa te interromper, que você também trabalhou na CBFS, né, Perdigão? Você ocupou um cargo lá também, não? Na área Sim. Em 2017 eu fui convidado pelo Madeira para... Um abraço pro Madeira também. Pô, Madeira, você teve com Madeira na seleção mineira, campeão brasileiro, verdade. Madeira era o presidente nosso aqui. O Madeira me convidou para ser o coordenador técnico da seleção sub-17 que disputaria os Jogos da Juventude no ano seguinte em Buenos Aires. Foi o primeiro Jogos da Juventude onde a modalidade futsal participou. E lá eu montei a comissão, a gente convocou e tal. Eu saí por opção, acabou que eu saí, mas foi muito legal, porque essa comissão que nós montamos, junto com os atletas, foram campeões olímpicos dos Jogos da Juventude. É o único título olímpico, a única competição olímpica, e eu me sinto feliz de ter feito parte nesse processo, e eles foram campeões. Aí eu saí da CBF, eu trabalhava com a Escola Nacional, eu, Ferretti, Wilton e Choquito, nós 4 montamos uma escola para capacitar os treinadores do Brasil inteiro. Que legal. Para licenciar. Então o cara fazia... uma licença 1, 2 e 3 e tal, o mesmo modelo da CBF Academy. E aí, com essa junção que vem acontecendo de CBFS, CBF, um dos produtos, entre aspas, que já existia na CBFS, que era a Escola Nacional, ela migrou para a CBF. Então, nessa migração, eu fui junto. Então, hoje eu sou coordenador dos cursos de licença da CBF. Que bacana. Para um futuro próximo, eu não sei quando, como já acontece no futebol, para se trabalhar com futebol precisa de uma carteira, uma licença da CBF Academy. E nós estamos fazendo isso no futsal. Que legal. Então nós já tivemos licença B, licença C, cursos dos mais diversos. Quais são as diferenças entre as licenças A, C, B e A, Perdiga? A C é para trabalhar no processo de formação em escolinha, iniciação em escolinha. Então até o sub-11 e sub-12.
Do sub-13 ao sub-20 é a licença B. Aí sim, processo de formação, com todas as diferenças entre as faixas etárias, questão de fisiologia, psicologia, como é que se trabalha em cada uma delas. E são cursos de 125 horas, 150 horas, 180 horas. E a licença A é para trabalhar com o alto rendimento, para trabalhar com categorias adultas. Quais são os requisitos para fazer esses cursos, Virginia? As licenças A, B e C, elas são voltadas para aqueles alunos formados em educação física ou que estejam formando. Entretanto, aquele ex-atleta, como no seu caso, que jogou profissionalmente, que tem um histórico na modalidade, é só apresentar esse histórico que ele entra como ex-atleta. E precisa ser recente ou eu parei 20 anos atrás, se eu quiser eu posso ir lá e tentar? Se tiver a documentação, você vai levar lá, sendo aprovado, você vai ser nosso aluno lá na CBF Academy. E há uma integração entre a questão do futsal e o futebol dentro da CBF Academy? Há essa integração? Muitos professores são os mesmos, porque algumas das habilidades que eu falei que são paralelas ao conhecimento da modalidade, como psicologia, a preparação física, nutrição, todas elas, a maioria delas são os mesmos profissionais, fisioterapia. Mas nós temos profissionais talentosíssimos, como o Massa, que fala sobre talento, é um professor doutor de São Paulo, ele fala de talento, captação de talento, que independe se é futsal, se é futebol. Então ele leciona, né? Exatamente. Mas há um caminho, um pensamento dentro da CBF Academy de fazer com que a licença C, que é voltada para as escolinhas, que ela seja integrada. Ou seja, você faz a licença C, independente se é para o futsal ou para o futebol. Você vai fazer a licença C. Você pode trabalhar com futsal ou com futebol, tendo em vista que o processo de iniciação da modalidade, seja do futsal e futebol, ele é muito próximo. É futebol de rua, é futsal, futebol de areia, o futebol de campo hoje tem usado o futsal bastante também nesse processo de formação, né? Tem. Através mesmo da CBF Academy, nós fizemos um curso recentemente, foi em março. Foram 8 dias de aula, onde se tratou desse processo de contribuição do futsal para o futebol. Hoje, Atlético, Cruzeiro, muitas equipes hoje... Eu vi que você foi no Atlético fazer uma palestra lá, né? Fui convidado... fico lisonjeado pelos convites. A gente fica até vendo, os caras nos chamando para falar no Atlético, para falar nos clubes, a gente fica lisonjeado com... Ainda mais sendo galão, time do coração, né, Pedrinho? Peguei a camisa do Nath, Hoje os clubes de futebol entendem a modalidade de futsal como processo decisivo de iniciação na modalidade. E digo mais, onde é que se capta atleta? Se capta atleta no futsal. Por quê? Gáudio, quem que com 6, 7, 8 anos está jogando futebol? 11 contra 11, campão e tal. Não, joga no campinho. Onde é que estão esses campinhos? Não existem mais nas grandes cidades. Então eles estão nas quadras, eles jogam futsal. Então capta-se atletas para o futebol na quadra de futsal em sua grande maioria. Então eles enxergando esse mercado, enxergando o futsal como uma porta de entrada para o futebol, vários clubes, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, América, parece que vai começar agora, muitos têm o futsal como processo de iniciação para o futebol. Bacana, né, Pedro? Isso tem que ser assim, né? Porque também no futsal o cara desenvolve certas habilidades ali, o jogo curto ali no espaço menor e tudo mais, que no campo, às vezes, o cara não... Futsal, o menino tá sempre em contato com a bola, no campo o menino às vezes fica 10 minutos sem ver a cor da bola. Exato, imagina você um lateral direito no futebol. No futebol, a bola tá lá do lado esquerdo, você tá ali, você não tá participando. Vendo o jogo. Futsal são 4 contra 4. Se eu não estou com a bola, eu estou contribuindo de alguma forma, ou atacando ou defendendo. Então, eu participo 100% do meu tempo em quadra, eu estou participando 100% do tempo, atacando ou defendendo. Então é muita concentração, muita tomada de decisão, contato com a bola a toda hora, atacar, defender, coisa que muitas vezes no futebol eu sou centroavante, então eu não defendo. No futsal não existe isso. O cara no máximo dá 2 passinhos ali só para falar que tá voltando para ajudar. Exatamente. Né? Então você participa, todo o processo decisório tem a sua participação. Você está sempre ativo no jogo. Sempre ativo no jogo. Isso é legal pra caramba de ver. Perdiga estudante, voltando para a universidade agora. O que é isso, Perdiga? Cláudio, através da CBF Academy, eu recebi um convite em setembro do ano passado que foi maravilhoso. Me chamaram para
participar do curso da FIFA. E esse curso da FIFA tinha o propósito de formar instrutores da FIFA. E aí, na modalidade futsal, e era um curso para 20 pessoas, e convidaram 3 do futsal. E convidaram a mim, ao Wilton Santana e ao Fabiano Choquito. 2 pares que eu admiro muito. Estar ao lado deles já é motivo de muito orgulho para mim. E, Gáudio, chegando lá, cara, só tinha Pelé. Obrigado, Gáudio. Só tinha Pelé. Só os Pelés aí do futebol. Então, Israel, Varley, Fabrício, que trabalha no Vasco, o Jameli, que jogou no São Paulo, Atlético, pô, que cara top. O Ney, estava lá, o Ney, doutor hoje, fisiologia e tal. Pô, quando eu fui ver lá, só tinha cara, e os caras, pô, doutor pra lá, doutor pra cá, e eu me vendo naquele mundo ali, eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso de mais sustentação científica para isso. E aí eu falei assim, opa, já que eu estou inserido nesse mundo, essas pessoas que aqui estão têm esse tipo de conhecimento, eles estudam através dessa forma, deixa eu ver como é que funciona isso. E aí eu fui começando a ver o processo de entrada para o mestrado. Eu achei que era só chegar lá e falar assim, pô, trabalho assim, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso não vale nada. Você achou que é só da carteirada, né, Pedrinho? Isso não vale nada, nada. É óbvio que é importante, claro. É um background importante que eu tenho hoje, quando eu chego lá para as disciplinas, algum conhecimento teórico, esse embasamento prático que eu tenho de 30 anos, isso faz muita diferença. Mas não fez diferença nenhuma o processo de entrada. Tem que desenvolver um projeto de pesquisa, coisa que eu nem sabia como é que fazia. Isso para entrar. Para entrar. Tem que fazer uma prova. Que prova complicadíssima, prova gigante. Falei lá, pô, comecei a estudar. Aí teve a prova, fiz o pré-projeto. Aí não bastasse isso, depois do pré-projeto aprovado, depois de uma prova, você ainda tem que apresentar, dar uma aula desse pré-projeto para 4 doutores. Eita. Aí fui lá, dar aula, eu consigo, né? Fui lá e Gáudio, me saí bem. Eu tenho certeza disso, Verdiga. Me saí super bem, passei, eram 24 candidatos, passaram só 8. Bacana. Passei em primeiro. Caralho, legal parabéns, demais, Pedrinho, legal demais. Parabéns. E então mestrado em quê, Pedrinho? Mestrado em Ciências do Esporte, mas eu vou estudar, o meu orientador é o Varley, e eu vou estudar uma coisa que eu vejo como muito importante. Óbvio, quem vai estudar alguma coisa, fazer um aprofundamento, tem que ser algo importante. De 92 para cá, ou seja, 30 anos, o Brasil conquistou 5 títulos mundiais. Foi onde a FIFA assumiu a modalidade futsal. E durante esse período, o Brasil adquiriu a hegemonia da modalidade. Hoje não é mais, tal, mas tradicionalmente Isso. E aí eu queria fazer um estudo com os treinadores. São 8 treinadores. De 92 para cá, foram apenas 8 treinadores que trabalharam lá. Eu quero entender por que eram eles, o que eles faziam, qual que é a contribuição de cada um deles nesses 30 anos para que essa modalidade se consolidasse como hegemônica em nível mundial. Então eu vou estudar esses caras, fazer uma pesquisa qualitativa, óbvio. Quais que eu vou são precisar. Caras, Pedro? Cita o nome deles aí para nós. Tacão, PC, Ferretti, agora Marquinhos Xavier, Vander Iacovino, Ney Pereira, Pipoca, Serginho Bigode, são esses 8 que eu vou precisar contar. Por favor, contribuam com essa pesquisa, um projeto que eu tenho de fazer uma entrevista qualitativa, são 40, 50 minutinhos de entrevista, e ali nós vamos analisar com cada um deles, nós vamos analisar os pontos de congruência, o que há de similaridade, para a gente tentar levar já para aqueles jovens treinadores que você falou, é aquele cara que quer ser treinador lá na frente, é aquele cara que quer ser treinador. De repente facilitar o caminho dele. Sim, né? Chegar e falar assim, há uma similaridade na personalidade, há uma similaridade na questão dos estudos, há uma similaridade com relação a aspectos que eles julgam importantes na questão interpessoal. Então, vão tentar elencar o que é que eles têm de próximo, de comum. A palavra é essa, de comum. Comum no sentido entre eles, não de ser uma coisa comum. Não, de comum entre eles.
de que seja repetido entre eles, para que a gente possa falar assim, opa, no Brasil, nesses últimos 30 anos, o perfil do treinador foi esse, o Brasil é o que é, graças a eles, graças a esse tipo de conhecimento. E você pensa também em destacar, porque aí é claro que tem essas similaridades que fazem com que isso ganhe esse corpo todo ao longo da trajetória da modalidade, né? Mas também há o diferencial de cada um deles que fez isso, né, em cada época e tal. Então você pensa também nesse trabalho, destacar esses diferenciais? Na pesquisa, né, eu estou aprendendo bastante agora, estou estudando muito a esse respeito, elas são categorizadas, essas respostas são categorizadas, e aí se dará o devido destaque a cada importante ponto que será tratado por eles. Acho muito legal, acho relevante. Mais do que isso, é um registro de um momento histórico maravilhoso do Brasil. Então, tentarei fazer um registro dos treinadores super vencedores do Brasil nesse período de FIFA, ou seja, nesses últimos 30 anos. Tenho certeza que agregará muita coisa, mas mais do que isso, teremos um registro de 8 treinadores super vencedores da modalidade. Eu acho que aí para frente vai ser um bom material de consulta para saber o que é que foi feito nesses últimos 30 anos. Por que está no nível que está, né, Perdido? Isso é bom, porque se a gente for analisar nesses últimos anos, também acho que nunca o futsal exportou tanto atleta para o exterior, né? Hoje a gente tem... Eu lembro que teve um Mundial aqui no Brasil em 2000 e... Quando foi aquele Mundial aqui do Brasil? 2008. Dos 16 atletas ou 15 atletas da seleção italiana, 14 eram brasileiros. Exatamente. Na Rússia nós temos um atleta brasileiro. Portugal também, né? O Leitão, por exemplo, já jogou lá. Então, essa hegemonia que veio através desses caras, e nós vamos descobrir o porquê através desse trabalho seu, né? É, com certeza, um dos fatores que foi diretamente responsável por essa exportação de atletas para o mundo inteiro. Não, Espanha tem muito jogador brasileiro. Ainda né? Continua. A seleção russa, por exemplo, Robinho, Rômulo, o Nando é daqui de Belo Horizonte, foi formado dentro do Minas. Olha só. Saiu daqui com 22 anos, foi para a Rússia, está lá até hoje, super bem, se naturalizou russo e é atleta da seleção russa. Oh, que bacana. Então a gente continua, o Brasil continua sendo o maior exportador de atletas. Começou a guerra da Ucrânia. Você viu o tanto de atleta de futsal que estava na Ucrânia? Que loucura. Eu também não sabia. Ó, pra você ver. Então é um grande exportador. E agora também de técnicos, né, Pejgão? Porque tem, acho que o Cacau tava no... O Cacau, tem o Kaká, tem outros treinadores Rubinho, fazendo... né? O Rubinho sempre vai e volta, ele migra do futsal pro futebol. Sempre fazendo um trabalho bacana pra caramba. Sempre fazendo bons trabalhos. Mas eu acho que a CBF Academy, ela terá um papel preponderante para que o número de treinadores seja ainda maior do lado de fora do Brasil. Muitos deles encontram essa barreira de não ter uma documentação válida para trabalhar fora do país. Principalmente na que seja Europa reconhecido pela FIFA, exato. Então, essa certificação da CBF Academy, que já é chancelada pela Conmebol, será aceita pela FIFA e assim a CBF declarará como apto a trabalhar, aquele treinador que fizer as suas licenças, estará apto a trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque há um nivelamento de tudo que é feito aqui no Brasil, são os mesmos cursos, mesmas cargas horárias, mesmo nível de exigência dos cursos da UEFA, da FC na Ásia e tudo mais. E não dá para deixar o melhor futsal do mundo de fora disso, né, Pedrão? Como que os caras que estão responsáveis pelo melhor futsal da história, vamos dizer assim, né, mais tradicional, fora desse processo? Quer dizer, por que o cara que trabalha aqui, faz um trabalho maravilhoso aqui, que é um trabalho fortíssimo ao longo da história, dentro da modalidade, não pode trabalhar lá fora? Claudio, se a gente exporta tantos atletas, por que é que esses atletas estão lá? É pelo processo de formação, pelos treinadores, que eu chamo de treinadores invisíveis, que a gente não sabe o nome, não sabe de onde é, mas fazem trabalhos maravilhosos e a gente não consegue, às vezes, dar o devido crédito a eles. Mas, se tem atleta na Ucrânia, ele foi formado por alguém. Exatamente. E esse cara deve saber muito. E os treinadores brasileiros não têm esse mesmo valor? Claro. É óbvio que eles são muito bons. Até no campo tem isso também, né? Impressionante ver. Então, ainda bem que nós estamos caminhando para esse lugar, né, Perdigão? Dar esse devido reconhecimento para o esporte aqui brasileiro, que faz tanta diferença no mundo inteiro. Tanto futsal quanto futebol de campo, né, cara? Legal saber disso. Eu não tinha noção disso, não, que tava nesse caminho, não, perdi. Eu lembrei que agora que eu até participei lá com vocês na época do P2, vocês também trouxeram o Andreu, esqueci o sobrenome. Andreu Plaza. Que é da formação do Barcelona também. Ele, na época, ele era do processo de
tinha a mesma função que eu tenho hoje, mas depois ele assumiu a equipe profissional, teve uma boa passagem lá e hoje ele não trabalha mais no Barcelona. E o Barcelona, até fazendo parênteses, ele foi campeão ontem, ganhou do Sporting, ganhou a UEFA ontem um campeonato, a final contra o Sporting de Portugal, um jogaço, e o Barcelona repleto de jogadores brasileiros. Ó, pra você ver. Repleto de jogadores brasileiros. Pito, Diego, Ferrão, que é o melhor do mundo, enfim. Pra você ver a qualidade do processo de formação do atleta brasileiro. Ô, Perdig, o que significa para você ter tido essa oportunidade de trazer um cara como o Andreu, que está numa vitrine do futebol mundial, que é o Barcelona, né? Quando ele esteve aqui, Gáudio, ele esteve... nem foi só aqui, acabou que a gente foi... Desculpa te interromper, em termos até de integração, dessa integração do estrangeiro com o brasileiro, o que isso trouxe de resultado, ou o que significa para você nesse sentido? Ele veio com uma empresa carioca, esteve aqui conosco no Colégio Magno, onde a gente teve aquela capacitação. Ele agrega muito valor pela dimensão que se dá. Tudo que se fala de Barcelona tem uma dimensão muito grande. Para nós, do Minas Tênis Clube, foi ótimo, mas foi excelente, porque ali a gente passou a entender que estávamos parametrizados, tínhamos um parâmetro que estávamos nivelados com o que se entende como o melhor do mundo. Então, os processos que existiam no Barcelona eram os mesmos que existiam aqui no Minas. A forma que trabalhávamos é muito parecida com a dele. Então, isso nos trouxe foi um importante feedback para entendermos. Agora, todas as vezes que a gente traz alguém de fora para que possamos entender, a gente sai dali diferente, ratificando os pontos de vista ou muitas vezes retificando. Fala assim, ele faz assim, caraca, se eu mudar um pouquinho o meu aqui, pode ser que eu chegue Mas eu tenho certeza que eles também passam por esse entendimento, né? Que eles também retificam alguma coisa na volta deles para casa e ratificam também muita coisa no processo deles. Eu, pensando nos cursos que eu ministrei fora, na minha experiência fora do país, toda vez que eu volto para casa, eu volto fazendo coisas diferentes. Quando eu fui para a Austrália, fiquei lá 3 meses, o tanto que eu aprendi, enquanto eu falava, mas eu aprendia pela postura, pela conduta, pela forma como eles lidavam, que eu mudei praticamente tudo aqui. Então, a troca é muito importante. E hoje, com essa possibilidade de comunicação que temos facilitada, videoconferências, reuniões, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de junto ao Miles, você conhece ele demais. Hoje ele é treinador da seleção australiana. Ele me colocou em contato com a UFC. Eu dei 2 palestras pro pessoal da UFC. Olha que legal. Então, aprendi com eles falando da minha área de atuação aqui no Minas Tênis Clube. Então, falava, mas ao mesmo tempo, através das perguntas, através das interações deles, eu aprendi demais. Aprendi o tempo inteiro, né, Perdig? Ô, Perdig, é engraçado você falar daí da sua época na Austrália, porque quando eu tava lá, eu fui fazer, a gente conta essa história, mas eu quero voltar nela, que foi muito engraçado. Você ficou com o Trevor lá um tempo, né? O Trevor, você lembra dele? O Trevor. E eu fiz nesse curso da UFC, ele tava lá, e eu conversando com o Trevor, ele tá idêntico, a mesma coisa, idêntico. E nós estamos falando de coisa, por exemplo, quando foi o ano que você esteve lá? Eu fui em 2005. Eu estava lá em 2015, se eu não me engano, e aí eu fui fazer um curso lá com ele para poder pegar licença para poder trabalhar nas escolinhas lá de futsal, né? Eu e uns outros amigos meus lá, o Marcião. E aí, no meio do curso, quando ele tava falando um negócio pra ele falou uma coisa lá, e ele falou, tem um treinador brasileiro que teve aqui e tal, e ele foi citando algumas coisas. Eu falei assim, cara, esse cara tá falando do Perdigão, eu tenho certeza disso. E é engraçado você ver como é que... Aí eu te falo, Perdigão, onde tanta coisa marca, eu tava lá não sei quantos anos depois, 15 anos depois do meu último contato com você enquanto atleta, e eu fiquei muito tempo fora do futsal, né? Até que depois eu fiquei lá no Minas um tempo acompanhando o trabalho seus e tal. E o jeito que ele falou e contou, eu falei, isso aí é o Perdigão, eu tenho certeza que é. Olha que bacana, legal, né, cara? Legal. Aí eu falei com ele depois, eu acho que na época eu até tirei uma foto com ele, te mandei alguma coisa assim. É legal demais ver essa história acontecer, Perdigão. E o Trevor é legal porque ele é eletricista de carros, né? Sim. E treinador.
E ele adora fazer as embaixadinhas. Porque ele tem uma habilidadezinha. Quando eu estive lá na Austrália, eu joguei no time dele lá, ele me chamava pra jogar, e eu, por ser brasileiro, brasileiro joga pra caraca, né? Eu fui chamado pra poder jogar, e teve um campeonato lá, tem um campeonato internacional que chama a equipe da Tailândia. Eu joguei contra a equipe da Tailândia. Tinha aquele goleiro de Chuquinha e tal. Tomamos um tapa dos caras lá, mas eu joguei contra a seleção. Isso foi em Keynes, esse campeonato? Esse campeonato foi em Brisbane. Ah, tá. Porque eu joguei na linha lá, Verdigão. É mesmo? Eu fui pivôzão num torneio internacional que teve lá em Keynes, e nós ficamos em segundo lugar e eu meti gol, viu, Verdigão? Dá pra você? Era bom pra caramba. Depois jogamos um lá também, o Ziquinho teve lá fazendo dessas idas que ele ia lá também fazendo essa coisa. Ele teve lá. O Andy tava no time que ele tava lá, o Vini jogando e tal, e nosso time ganhou deles na final. É mesmo? Tem que cobrar esse dele, viu, Ziquinho? Isso o Ziquinho não contou, não. Então ele perdeu pra você lá, Gaudi? Se eu perder pro seu, paro. Eu falei, então você vai encerrar sua carreira hoje. Pô, mas foi legal demais, Fediga. Experiência linda, viu? Perdido, nós estamos chegando no final, cara. Eu queria, mais uma vez, enfatizar a honra, a alegria, sabe? O quão especial pra mim é estar dividindo esse espaço aqui com você, porque nossa relação começou lá atrás, 25 anos, e de lá pra cá, eu lembro uma vez que eu tava perdido pra caramba, eu falei, Perdido, encontra comigo rapidinho, você me encontrou na porta do Minas, e eu tava pensando em migrar pra estudar pra ser técnico de futebol, você não deve nem lembrar disso. Onde que você foi de bicicleta? Foi, exatamente, encontramos ali na porta e assim, em todos os momentos, você me acolheu, sabe, assim, como amigo, como um irmão lá atrás, como uma espécie de um pai também, e até hoje, né, Pedro, você tá um pouquinho mais velho, eu posso levar dessa eu posso levar dessa forma também. Então, assim, você foi um grande amigo em todos esses processos na minha vida, sabe, que fez e faz diferença. Então, hoje isso é um projeto de vida que está apenas começando, e eu me sinto honrado de ter você sentado aqui comigo participando de mais essa realização na minha vida, sabe, Perdiga? Obrigado mesmo por ter aceitado um convite. Eu quero te dar daqui, mas depois eu vou dar ali fora do ar também um abraço muito forte, especial em agradecimento. Quero aproveitar e mandar um beijão para toda a sua família, todo mundo, sua mãe, seu pai, Laura, as meninas, aí vai pro André, para todo mundo, a família inteira. E dizer que eu tenho muito orgulho de ter você como meu amigo, sabe? Muito orgulho mesmo. Obrigadão por ter aceitado. Ô, Gaudi, além de eu estar emocionado aqui agora... Eu também tô, Perdi. É um prazer muito grande, e o que me faz realmente feliz não é só o seu sucesso, as pessoas que falam muito bem de você. Cara, você roda o mundo e todo mundo te adora. As pessoas que falam, o Gaudi, o Gaudi, eu bati um papo com ele, parece que é meu amigo de infância. Todo mundo te adora, todo mundo te ama. Gaudi, é saber que aquilo que a gente faz sem a menor das intenções gera frutos como esse, da gente ter uma relação, entre aspas, profissional de trabalho, que gera uma relação tão grande assim, que eu posso falar de forma muito tranquila que você é meu amigo, uma pessoa que eu posso compartilhar os meus pensamentos, te pedir sugestão, enfim, Gáudio, é dizer da minha real satisfação de estar aqui participando de algo tão grande que você começou há pouco tempo atrás, e tá mais feliz ainda de saber que eu ainda sou um dos primeiros convidados seus. Aí é mais importante ainda pra mim, Gaudi. Entendi que não dá pra começar diferente, né? Tem que começar tendo ser de cara nisso, cara. Obrigado. Nós somos aqui, hoje, se bobear, é o 20º ou 21º ou segundo que eu gravo, sendo que eu gravei 18 lá na Tailândia. Então, assim, como vou dizer, é um momento muito importante pro programa, sabe? Pra mim, pra esse sonho e tal, porque a gente passa por aquela fase ali que você tá meio que testando tudo e aprendendo tudo, aí vem essa fase agora de vamos dizer assim, de gordura e de fortalecimento do negócio, e aí ter você nesse momento é fundamental, sabe? Compartilhando sua história linda de vida, seus conhecimentos, né? Eu tenho certeza que quem assistiu, sendo do futsal ou não, vai ter muito insight legal para aplicar na própria profissão, em qualquer modalidade esportiva. E como ser humano, né, Perdi? Que é o principal, né? Ver que... Legal demais. É bom saber que o que a gente faz com vontade, com amor, os frutos vêm. Como a gente está vendo agora, 25 anos depois, 25 anos depois, a gente tem uma relação
próximo ao longo desses anos todos, mas 25 anos depois a gente está aqui conversando da nossa vida. Obrigado demais, Gáudio. Eu que agradeço. Eu queria te pedir para olhar para a câmera da verdade ali e deixar algum recado especial para quem quer que seja, para quem está vendo essa conversa e algo que você sinta que seja realmente importante, que pode contribuir para a vida dessa galera toda aí. Gáudio, difícil. O que eu posso falar, eu vou tentar partir isso aqui. Primeiro para os treinadores que de repente olham assim, pô, esse cara é treinador do Minas e tal. Era um jovem como qualquer um outro que iniciou, se esforçou, trabalhei demais, fui muito resiliente, fui muito disciplinado. Estudei bastante, pô, a sorte chegou, estava pronto, quando a oportunidade apareceu, eu estava pronto para isso e não fiz nada disso sozinho, aqui aproveitar essa oportunidade que está me dando para agradecer Palinha, Faisal, Miltinho, Crisógono, Taveira, Sérgio Versiani, pô, tem tanta gente que eu... Taveira, repetindo se eu não falei o nome Taveira, Paulo Raça, Alisson, são tantos que eu tenho que agradecer. A meus pais, que me deram todo o suporte e todas as dificuldades que tivemos ao longo da vida, que foi o que me trouxe até aqui. E eu tenho essa convicção que tudo que meus pais puderam fazer, fizeram, e tudo aquilo que me faltou naquela época foi o que me fez forte. Então, tenho que agradecer a eles. Toda a falta foi o que complementou, né? Exatamente. Boa essa. Tudo que faltou foi exatamente o que complementou. De repente, se eu tivesse tudo, pode ser que eu não tivesse algumas características que tenho hoje. E minha família. Quando eu falo minha família, minha esposa, Laura maravilhosa, que me dá todo o suporte, que me aguenta, e minhas duas filhas, que eu tento fazer o melhor. E o melhor nem sempre é tudo. Às vezes a ausência vai fazer com que elas tenham algumas coisas que será extremamente útil lá para frente. Tomara que eu esteja fazendo a coisa certa. A gente sempre faz de coração aberto. Errando, acertando, mas a gente tenta. E a você, Gáudio, a grande oportunidade está aqui. Obrigado por tudo. Você é um cara nota 1000. Tenho certeza que todos que já te conhecem sabem disso, mas aqueles que estão conhecendo o Gáudio aqui pela primeira vez, é só continuar assistindo que aprenderão demais com ele, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Obrigadão, Pedro. As meninas gostam de andar no Fuscão ainda? Amam o Fusquinha, a Laura odeia. Ela ama. Só para fazer um parênteses, eu tenho um Fusquinha 68 que só me dá problema, me dá mais problema do que anda. Eu ando, o Fusquinha estraga, mas eu adoro o Fusquinha. E minhas duas filhas, Beatriz e Laura, 9 e 6 anos, Beatriz e Bela, 9 e 6 anos, elas amam o Fusquinha, que eu busco na escola de Fusca. Elas dão tchau, gritam as amiguinhas e tal, elas acham que o máximo o Fusquinha, e né? A Laura, minha esposa, não anda no Fusquinha. Não é. Galera, então é isso. Obrigado mais uma vez, Perdiga. Eu queria te lembrar que se você quer ficar bonitão com óculos escuros e eu enxergar melhor, passa em uma das lojas Centro Visão e já nós vamos estar distribuindo alguns descontos especiais aí para quem está acompanhando o programa. Se deu problema na carteira voltando para casa, alguma coisa, CNH resolve, só procurar o Dr. Marcelo lá, que ele vai te atender de forma muito especial também. Eles estão dando a força aí pro No Mundão Podcast pra gente continuar fazendo essa história crescer, compartilhando história de vida linda aqui como a do Perdigão hoje. E aí, não posso deixar de pedir você pra se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar pros amigos aí, tocar o sininho pra caramba, ajudar a fazer a coisa acontecer, beleza? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Valeu, Perdiga. Obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo.